Saudações, caros amigos! Hoje eu gostaria de comentar a respeito da visão espírita sobre dois procedimentos abortivos. O primeiro, conhecido como aborto sentimental, e o segundo, conhecido como aborto terapêutico. Por que tratar desse tema agora? É fato que nos últimos dias tomou grande espaço na mídia, foi alvo de matérias diversas em diversos veículos de comunicação, o procedimento abortivo que foi realizado em desfavor de uma gestação em uma criança de 10 anos, vítima de estupro por seu tio. Então, esse fato foi alvo de protestos, de comoção de uns, críticas vorazes de outros. No entanto, é importante que a gente posicione a sociedade do ponto de vista jurídico e do ponto de vista espírita a respeito do tema. Do ponto de vista jurídico, o aborto sentimental, também conhecido como aborto piedoso ou moral, é aquele cometido em desfavor de gravidez ocorrida em decorrência de estupro. Tem previsão no Código Penal, ou seja, o nosso Código Penal, em seu artigo 128, inciso 2º, diz o seguinte: não se punirá o aborto praticado por médico quando, inciso 2º, a gravidez decorrer do crime do estupro. Do ponto de vista do aborto terapêutico, essa também é uma modalidade abortiva que tem previsão na nossa legislação pátria. No mesmo artigo 128, que diz exatamente não se punirá o aborto praticado por médico quando, inciso 1º, a gravidez colocar em perigo de vida a gestante, em outras palavras. Agora, como é que a gente relaciona o aborto sentimental e o aborto terapêutico com aquele fato que tomou espaço tão amplo nos meios de comunicação, que foi o aborto ocorrido em desfavor da gravidez da criança de 10 anos? É preciso dizer, em primeiro lugar, que essa decisão não foi tomada pela criança, porque a criança não tem capacidade civil para determinar se a gestação seria ou não preservada. Essa decisão certamente foi tomada por seus responsáveis legais. A criança não tem capacidade civil de tomar essa decisão. Segundo, é preciso dizer ainda que até os 15 anos de idade, na mulher, qualquer gestação é considerada de risco. Então, quiçá uma gestação numa criança de 10 anos em que seu corpo não está preparado, não está completamente formado para abrigar um ser em processo de estruturação num ventre ainda, vamos dizer assim, não dotado de maturidade orgânica. Então, são fatos que a gente precisa refletir. O aborto sentimental, muito embora ele esteja previsto no nosso Código Penal, ou seja, não lhe é aplicada nenhuma pena, a lei autoriza a realização desse aborto. No entanto, no caso da criança de 10 anos, há toda a feição de que o procedimento abortivo tratou-se muito mais do chamado aborto terapêutico, ou seja, aquele que ocorre para preservar a vida da gestante quando a gestação puder lhe causar risco de morrer. Nesse caso, na doutrina espírita, ou melhor, no Livro dos Espíritos, Kardec se preocupou a seu tempo com tal questão. Tanto é que no item 359 do Livro dos Espíritos, ele questiona os irmãos de escola. Dado o caso em que o nascimento da criança ponha em perigo de vida a mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a vida da segunda, a mãe? E foi respondido pelos espíritos de escola: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, ou seja, que não reencarnou, a sacrificar-se o que já existe, ou seja, encarnado. Essa foi a resposta dada a Kardec a respeito do aborto terapêutico a seu tempo. Então, o aborto que foi procedido naquela criança de 10 anos que foi vítima de um crime atroz
como um estupro, tem toda a feição de ter sido não somente um aborto sentimental, mas um aborto terapêutico, que visou, em primeiro lugar, preservar a vida da criança, não apenas o seu conforto psicológico, porque o aborto que prioriza o conforto psicológico da mulher, essa doutrina espírita é completamente desfavorável, mas o aborto que preserva, em primeiro lugar, a vida física, a existência da mulher, esse é considerado sim um aborto terapêutico e é o único, vamos dizer, considerado pela doutrina espírita como moral, né? Ou melhor, que não contraria as leis divinas. Agora, não tratasse a vítima do estupro de uma criança de 10 anos, mas que fosse uma mulher com um organismo perfeitamente capaz de suportar uma gestação normal, né? Então, qual é a visão da doutrina espírita, o posicionamento a respeito do tema? É fato que ninguém reencarna para ser vítima de um crime, seja ele qual for, homicídio, estupro, estelionato, enfim. Ninguém nasceu para ser vítima de um crime. O crime, o delito, o erro é fruto do livre-arbítrio mal utilizado das pessoas. Mas em circunstâncias normais, em circunstâncias, ou melhor, não digo normal, mas numa circunstância que a gente observa com mais frequência, quando ocorre uma concepção em virtude de um estupro, a espiritualidade designa para aquela concepção um espírito que tenha afinidade com aquelas circunstâncias e que terá proveito reencarnatório, evolutivo, reencarnando em decorrência de um fato hediondo como aquele. Então, o que a doutrina espírita recomenda nesses casos? Mesmo diante de um estupro, a mulher organicamente capaz de suportar a gestação, ela deve preservá-la até o final, encaminhar essa criança aos órgãos responsáveis, ao conselho tutelar, à vara de infância e juventude. Antes mesmo da criança nascer, ela já pode procurar esses profissionais, essas autoridades que vão direcionar essa criança a uma dos milhares de casais que esperam uma criança na fila de adoção anos a fio para ter a oportunidade de exercer a maternidade que aquela mãe não, por qualquer razão ou por todas as razões, não tem o desejo de exercer. Então, a doutrina espírita, ela é desfavorável, ela não, vamos dizer assim, ela não confere ao aborto sentimental, não lhe dá seu aval, porque a vida, ainda nesses casos, ela deve ser preservada. Já o aborto terapêutico, não. O posicionamento da doutrina espírita é que no caso em que a mulher tem a sua vida em risco, ela deve optar pela sua vida, mesmo em detrimento da vida do feto. É uma circunstância diferente que deve ser vivenciada com resignação, com paciência, com fé, confiando nas leis divinas, depois de serem buscadas todos os instrumentos científicos, médicos, para preservar aquela vida. Pois bem, há um exemplo muito interessante que ele é mencionado por Chico Xavier. Certa feita, Chico, ele que tinha o hábito de atender as pessoas até de madrugada, que lhe procuravam com questões diversas a respeito da vida, numa determinada ocasião, num desses atendimentos, Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, que foi o grande apóstolo da doutrina espírita aqui no Brasil, né, esse grande médium, grande ser humano, ele tendo sido procurado numa dessas ocasiões por uma mãe muito chorosa. Essa mulher se queixava muito, porque ela relatou a Chico o seu drama. Ela tinha uma filha lindíssima, jovem, inteligente, prendada, mas essa filha apaixonou-se por um rapaz que tinha uma conduta insidiosa. Era um rapaz cheio de vícios, um rapaz criminoso, com várias passagens pela polícia, mas ela se apaixonava e a mãe ficava revoltada diante daquela situação. A tal ponto que ela foi procurar Chico Xavier para que ele a orientasse, porque ela sequer suportava a presença do indivíduo em sua casa. Quando ele entrava pela porta da sala, ela saía pela porta da cozinha. E depois de Chico ouvir todo aquele relato,
Ele respondeu àquela senhora: minha senhora, este rapaz que hoje namora sua filha, numa encarnação pretérita, ele foi seu filho, você o concebeu e o abortou, o rejeitou. Numa segunda ocasião, você concebeu novamente esse mesmo espírito, deu a oportunidade de nascer e o abandonou, e ele viveu ao léu. Ele teve contato com todo tipo de indivíduo, tem a sua conduta completamente desequilibrada do ponto de vista moral, porque você, no passado, o rejeitou em outras circunstâncias. Então, ele retorna na posição de companheiro da sua própria filha, a filha que você tanto ama, para que você também o tolere e o aceite no seio do lar. Essa é uma oportunidade que a espiritualidade lhe deu para você se reabilitar diante do passado. Então, a gente observa que, por vários ângulos que se analise a questão, do ponto de vista jurídico, muito embora conflite o posicionamento da legislação com o posicionamento da doutrina espírita, por exemplo, e da Igreja Católica também, é fato, mas analisando-se a questão do aborto do ponto de vista do respeito à dignidade humana, do respeito ao espírito que, por meio da gestação, busca reingressar no plano terrestre para resgatar os seus equívocos do pretérito, então o aborto realmente é um delito de sérias consequências tanto para a mulher que o pratica, quanto aqueles que com ele cooperaram, né? Com todos aqueles que estiveram envolvidos no procedimento abortivo. Mas é preciso que a gente tenha o bom senso de analisar caso a caso, não fazer julgamentos equivocados a respeito das pessoas, porque assim o aborto doloso, o aborto criminoso, o aborto insensato, o aborto praticado no momento de desespero, o aborto que é praticado por pessoas levianas e incentivado por outras tantas desinformadas, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista moral, e há um procedimento abortivo que é tão cercado de intrincadas circunstâncias, como foi o caso deste crime que tomou lugar na mídia, que nós temos que nos colocar na posição daqueles que enfrentaram essa situação de perto e entender que, sobretudo, são pessoas, são seres humanos que foram. Aquela menina foi agredida na sua intimidade, foi violada da pior maneira possível, no seio de sua família, por quem deveria lhe dar proteção, respeitar sua dignidade. Era uma criança que não tinha, sem dúvida alguma, qualquer maturidade de enfrentar uma situação como essa. Tal decisão não foi tomada por ela, muito embora tenha sido ouvida certamente, mas foi tomada por seus responsáveis legais. E é preciso dizer que aquele aborto certamente teve toda a feição do aborto terapêutico, não por conta do conforto psicológico da criança, mas por uma questão orgânica. Uma gestação numa criança de 10 anos coloca em risco extremo a sua própria vida. Lógico que cada um, sejam aqueles que julgaram tal fato, que apedrejaram, né, que se aglomeraram em frente ao hospital para criticar, para condenar, aqueles que fizeram pressão psicológica em desfavor da criança, em desfavor dos seus familiares, essas pessoas não têm o bom senso e a sensibilidade de captar todas as nuances da situação, mas nós somos espíritas e, sobretudo, somos cristãos. Então, não nos cabe julgar o outro, mas sim, cada um em sua posição, tentar procurar entender as circunstâncias, os fatos, a dor envolvida e rogar a Deus para que todos aqueles envolvidos tenham a destinação adequada, que aqueles que foram agredidos, violados, aqueles que foram ofendidos, seja a criança ou seus pais traídos em sua dignidade, no seio do lar muitas vezes, que acolheram a pessoa que agrediu um ente querido dessa forma, que todas essas pessoas envolvidas sejam amparadas, orientadas, acolhidas
que a espiritualidade desenvolva a todos, para que tenham discernimento de suportar as dificuldades com resignação, com fé, com paciência. Essa criança levará para a sua vida uma marca indelével, uma cicatriz dificílima de ser apagada. O que pensar dessa criança no futuro? Ela tem que ter um suporte psicológico imenso. Ela vai ter que ter apoio dos seus pais. Será que seus pais estão preparados? Se a sociedade não está preparada para entender a gravidade da situação, quiçá muitas vezes os familiares, então, meus queridos, não nos cabe julgar, nos cabe pedir orientação a Deus para que tais fatos não se repitam jamais. Essa é a mensagem de hoje, é a mensagem da generosidade, da solidariedade, do respeito, e que Deus nos abençoe. Até breve. Que assim seja.